Ele resgatou o Caramelo que estava em apuros. Quando ele cresceu se tornou em algo impensável. Numa manhã abafada do sertão litorâneo, quando o vento levantou poeira e fez balançar as fitas coloridas presas às janelas das casas antigas, um acontecimento inesperado chamou a atenção de todos. Um artesão encontrou um pequeno cachorro caramelo preso entre galhos retorcidos depois de uma ventania forte. O cachorro, mesmo assustado, mostrou uma coragem tão incomum que fez o artesão hesitar por um instante, imaginando como um animal tão frágil podia demonstrar tanta determinação. A partir desse resgate simples, um vínculo começou a nascer, sem que nenhum dos dois imaginasse que aquele momento aparentemente comum mudaria completamente a vida deles e da comunidade ao redor. Antes de continuar essa história cheia de viradas surpreendentes, momentos emocionantes e superações que você não vai querer perder, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal. Aos poucos, o artesão percebeu que o Caramelo não era apenas um cachorro medroso em busca de proteção. Havia nele uma sensibilidade fora do normal, uma capacidade de entender o ambiente e as pessoas que ultrapassava qualquer explicação simples. Enquanto isso, o artesão, ainda marcado pela insegurança de nunca se achar bom o suficiente, via naquele pequeno companheiro uma razão para tentar superar os próprios limites. O que começou como um resgate tornou-se o início de um ano repleto de desafios, descobertas e mudanças profundas, guiado pela cultura vibrante do sertão, pelos festejos tradicionais, pelos medos antigos e pela determinação crescente de dois protagonistas improváveis que estavam prestes a transformar tudo ao seu redor. O sol ainda nem tinha subido por completo quando o vento começou a soprar forte sobre o vilarejo. Eram daqueles ventos secos que vinham do interior, trazendo consigo o cheiro de terra quente, folhas quebradas, palha desprendida das coberturas antigas e o eco distante dos sinos da pequena capela no alto da colina. As fitas coloridas que enfeitavam as janelas balançavam freneticamente, produzindo um som leve de tecido correndo contra o ar, como se o vilarejo inteiro estivesse respirando de forma agitada. O artesão despertou antes do habitual. Dormia em uma casa simples de barro e madeira, com móveis construídos por ele mesmo, alguns herdados de um avô que sempre acreditara em tradição e persistência. Ao abrir a porta, sentiu o vento lhe passar pelo rosto, trazendo um frio inesperado para uma manhã tão quente. Seus olhos percorreram a rua estreita, onde a poeira dançava em redemoinhos pequenos. Ele tinha o hábito de observar o ambiente antes de começar o trabalho, e naquele dia, algo no ar parecia ligeiramente fora de ordem. A ventania da noite anterior certamente deixará rastros. Ele sabia que teria de recolher galhos, reorganizar ferramentas e verificar se sua banca de artesanato não havia sido afetada. Era início de um novo ciclo para o vilarejo. Faltavam poucas semanas para o primeiro grande festejo do ano, um evento que atraía moradores das regiões vizinhas, com música, artesanato, comidas típicas e procissões coloridas. Esse período sempre trazia ansiedade ao artesão, pois esperavam dele peças elaboradas, muitas vezes símbolo de tradição local. Mas antes mesmo que pudesse começar suas tarefas, ouviu um som agudo, fraco, quase abafado. Um choramingo insistente. Ele franziu a testa. Não parecia barulho de criança. Também não parecia um filhote de cabra ou algum animal do quintal de trás. O som era distinto, vindo de algum ponto atrás de sua pequena oficina. O artesão seguiu o som lentamente, desviando de pedaços de madeira caída pela ventania, até que encontrou algo que o fez parar. Entre um emaranhado de galhos secos, folhas quebradas e restos de palha arrancada dos telhados, havia um pequeno cachorro preso. Um caramelo. O pelo era curto, castanho queimado, sujo de terra e poeira. Os olhos, enormes e assustados, brilhavam com uma mistura de medo e esperança. Ele tentava se soltar, mas quanto mais se mexia, mais preso ficava. O artesão ajoelhou-se, sentindo o cheiro da terra misturado ao odor doce das flores amassadas pelo vento. Aproximou as mãos devagar, tentando não assustar o cachorro ainda mais. O caramelo soltou um pequeno rosnado, fraquíssimo, mas não resistiu quando o homem começou a afastar os galhos com cuidado. Em poucos segundos, estava livre. Assim que se viu solto, o caramelo deu um passo atrás, hesitante, tremendo. O artesão manteve a postura baixa, sem gestos bruscos, até que o cachorro finalmente se aproximou, farejando seus dedos. Foi então que o artesão notou algo inesperado. Apesar do medo evidente, havia naquele olhar uma coragem vibrante, uma firmeza silenciosa que não combinava com o tamanho daquele animal tão pequeno. "Você passou por um aperto, não foi?" murmurou o artesão, não esperando resposta, mas sentindo que o cachorro compreendia mais do que parecia. O caramelo inclinou a cabeça, como se reconhecesse o tom de voz,
e deu um passo tímido na direção dele. O artesão se levantou devagar e caminhou até a porta da casa. O cachorro seguiu atrás, com passos vacilantes, mas sem fugir. Era como se tivesse decidido, naquele instante, confiar nele. Não era comum cães de rua aceitarem contato tão rápido, e essa estranha facilidade de aproximação despertou algo no artesão, uma responsabilidade imediata, um sentimento que ele não sabia nomear, mas que pressionava o peito com uma sensação boa e assustadora ao mesmo tempo. Lá dentro, o artesão colocou água fresca em um recipiente de barro e improvisou uma tapioca simples para o cachorro comer. O caramelo observava tudo com olhos atentos, como se estivesse estudando cada movimento. A cada pequeno gesto, o som da panela, a tigela sendo colocada no chão, o barulho das cadeiras arrastadas, o cachorro reagia não com medo, mas com uma curiosidade genuína, como se estivesse tentando entender o significado de tudo. Aquele comportamento intrigava o artesão. Muitos cães ficavam agitados ou desconfiados em um ambiente novo. Mas o caramelo mostrava algo diferente. Era como se ele estivesse sentindo o ambiente em um nível mais profundo, captando não apenas movimentos e sons, mas também a intenção de quem estava ao seu redor. Depois de comer, o cachorro encostou-se na parede de barro e simplesmente observou o artesão. Observava com uma intensidade quase humana, como se esperasse o próximo passo. O artesão respirou fundo. Preciso trabalhar. Se quiser ficar aqui comigo, pode ficar. O caramelo levantou as orelhas, deitou-se no chão fresco e fechou os olhos, ainda atento ao menor som. O artesão voltou à oficina, mas algo havia mudado no espaço. O ambiente parecia menos silencioso, menos solitário. O som das ferramentas ecoava de maneira diferente, como se agora houvesse alguém com ele de verdade. Ao longo da manhã, o caramelo levantava a cabeça e acompanhava o artesão com os olhos, reagindo principalmente quando ele parecia frustrado. Em alguns momentos, quando o artesão errava um corte ou se atrapalhava com algum detalhe, o cachorro se aproximava devagar, tocava o pé dele com o nariz e recuava. Era como se estivesse tentando confortá-lo. Esse comportamento estranho começou a chamar sua atenção. Nunca havia tido um animal que reagisse com tamanha precisão aos seus sentimentos. A cada instante, percebia mais que aquele cachorro não era comum. Mais tarde, quando o vento finalmente diminuiu, moradores começaram a caminhar pela rua comentando os estragos leves da ventania da noite anterior. Um grupo de crianças passou correndo e, ao ver o caramelo sentado na entrada da oficina, parou imediatamente. Tem cachorro novo aqui, disse uma menina. O caramelo, porém, não correu nem latiu. Apenas observou as crianças com calma, como se estivesse tentando decifrar cada uma. Quando uma garota tímida se aproximou hesitante, o caramelo levantou-se e cheirou sua mão devagar. Depois sentou-se ao lado dela como se fosse natural. As crianças ficaram encantadas. O artesão observava de longe, tentando entender o porquê daquela conexão tão rápida. Ele parece sentir como a gente está, disse uma das crianças. Parece que sabe quando a gente está triste. A frase ficou ecoando na mente do artesão. Durante o restante do dia, o caramelo permaneceu por perto, cada vez mais confortável. E, pela primeira vez em muito tempo, o artesão sentiu algo diferente dentro de si, uma sensação de que talvez não estivesse tão só quanto imaginava. Havia insegurança, claro, sempre houvera, mas havia também uma pequena fagulha de coragem, algo que ele não sentia há anos. Um vento leve passou pela porta da oficina, trazendo o cheiro distante de comida de feira, lembrando dos preparativos que logo começariam para os festejos regionais. Ele olhou para o caramelo, que dormia tranquilo aos seus pés. Acho que vou ter que me acostumar com você aqui, murmurou baixinho. O cachorro abriu um olho, como se tivesse entendido, e balançou o rabo uma única vez. Foi assim que tudo começou. Com vento forte, poeira no ar e um cachorro caramelo que apareceu em um momento inesperado. Um encontro simples capaz de transformar todo um ano, e talvez, toda uma vida. Na manhã seguinte ao resgate, o artesão acordou com uma sensação diferente, como se o silêncio da casa não fosse mais o mesmo. A luz alaranjada do sol entrava pelas frestas da janela, iluminando partículas de poeira que dançavam lentamente no ar. O cheiro de madeira recém-cortada misturava-se com o leve odor de terra trazido pelo vento. Logo percebeu o motivo daquela mudança. O caramelo estava deitado ao lado da porta, dormindo profundamente, com o corpo encolhido e o rabo tocando o chão como uma pequena vassoura de pelo. Por alguns segundos, o artesão ficou observando a cena.
Não entendia exatamente por que aquele animal mexia tanto, mas sentia algo no peito, uma espécie de alívio, como se alguém tivesse preenchido um espaço que ele nem sabia que estava vazio. Mesmo assim, parte dele ainda questionava se conseguiria cuidar de um cachorro. Não se considerava bom em assumir responsabilidades e o velho peso da insegurança voltava sempre que tentava acreditar que poderia fazer algo importante. Ao perceber que o artesão se levantou, o caramelo abriu os olhos devagar. Primeiro apenas um. Depois o outro, com aquela expressão calma que parecia sempre estudar o ambiente. Ele se espreguiçou, levantou-se e balançou o rabo com suavidade, sem exageros, como se estivesse perguntando se continuava sendo bem-vindo. O artesão sorriu sem perceber que sorria. Vamos ver o que o dia nos guarda. A rotina da manhã começou tranquila. O artesão preparou mandioca cozida e pão de milho, separando pequenos pedaços para o caramelo, que comia de maneira organizada e silenciosa. Não era como os outros cães de rua que ele já havia visto pela região. O caramelo não avançava na comida, nem disputava espaço. Observava tudo primeiro, cheirando, analisando, decidindo como agir. Era impressionante. Quando terminaram de comer, o artesão abriu as portas da oficina. O interior do espaço era simples, com ferramentas penduradas em pregos antigos, restos de madeira empilhados em um canto e uma mesa grande onde ele esculpia suas peças. No chão, sobre uma caixa de palha, estavam as ferramentas herdadas do avô, envoltas por um pano grosso e empoeirado. Ele raramente tocava nelas. Parecia que carregavam uma expectativa que ele nunca conseguia alcançar. O caramelo entrou na oficina como se já fizesse parte do lugar. Caminhava devagar entre os móveis, farejando cada canto com atenção. Em determinado momento, parou diante da caixa com as ferramentas antigas. Sentou-se e ficou olhando para ela. O artesão franziu o senho. Engraçado você se interessar por isso. Nem eu mexo ali direito. O cachorro virou a cabeça como se estivesse pedindo para o artesão abrir a caixa. O artesão hesitou, sentindo um calafrio estranho. Aquela caixa trazia lembranças importantes de seu avô, um homem firme, habilidoso e muito respeitado no vilarejo. Ele sempre dizia que artesanato não era apenas trabalho das mãos, mas do coração. Esse tipo de frase deixava o artesão desconfortável, porque ele nunca achou que tivesse essa grandeza dentro de si. Ainda assim, por algum motivo que não soube explicar, ele abriu a caixa. Dentro dela estavam ferramentas robustas, bem cuidadas apesar do tempo. Havia também um bloco pequeno de madeira muito resistente, que o avô guardava para uma ocasião especial. O artesão passou os dedos sobre o material. A textura áspera e firme trouxe memórias que o fizeram respirar fundo. Você tem um jeito curioso, caramelo. Parece que sabe para onde olhar. O cachorro aproximou-se, cheirou as ferramentas e sentou-se ao lado da caixa, como se estivesse cumprindo uma missão. Isso deixou o artesão intrigado. A manhã passou com o artesão trabalhando em peças simples. O som ritmado da ferramenta batendo na madeira se misturava ao canto distante das cigarras e ao ocasional latido dos cães do vilarejo. O caramelo observava tudo. Em certos momentos, aproximava-se do artesão e tocava o tornozelo dele com o focinho, principalmente quando o homem parecia pensar demais ou hesitar em algum corte. Esse jeito do cachorro de reagir às emoções humanas começou a chamar atenção. O artesão sentia que não estava sozinho no processo criativo. Era como se o caramelo acompanhasse cada movimento, apoiando quando necessário, sem exigir nada em troca. Mais tarde, enquanto o artesão lixava uma peça, ouviu passos atrás da oficina. Era a vizinha, uma senhora de cabelos brancos presos em um coque simples, conhecida por sua generosidade e pela habilidade em preparar doces de festa. Ela trazia um pacote grande com folhas de bananeira, usadas para envolver iguarias tradicionais. Bom dia! Vim trazer estas folhas para você. Vai precisar delas nos festejos. E ouvi dizer que tem cachorro novo no vilarejo. O artesão confirmou com a cabeça enquanto o caramelo se aproximava dela com cautela. A senhora se agachou devagar e estendeu a mão. O caramelo farejou a palma, ergueu as orelhas e aproximou-se, permitindo carinho. Ele é diferente, comentou a senhora. É calmo. Parece que enxerga a alma da gente. O artesão sorriu de leve, surpreso por alguém ter percebido o mesmo que ele sentia. Segundo algumas tradições, continuou a vizinha, animais assim aparecem quando o destino quer movimentar alguma coisa. Pode ser que algo importante esteja para acontecer. A frase ficou ecoando.
O artesão era alguém que não acreditava muito em sinais ou destinos. Mas era difícil ignorar o comportamento incomum do cachorro. A vizinha partiu, deixando um cheiro doce de rapadura no ar. O artesão observou o Caramelo, que agora caminhava pela oficina com mais confiança, como se já tivesse memorizado cada detalhe do ambiente. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ao farejar uma pilha de palha usada para enfeites, o Caramelo enfiou o focinho dentro do monte e puxou algo com a boca. O artesão correu para ver o que era. Ao retirar o objeto, percebeu uma fibra grossa, resistente e de cor dourada. Aquilo não era comum na região. Parecia um tipo raro de fibra usada antigamente em artesanatos de grande valor. O artesão ficou perplexo. De onde você tirou isso? O Caramelo balançou o rabo com firmeza, como se estivesse orgulhoso de sua descoberta. Aquilo mudava muita coisa. O artesão vinha sofrendo com a falta de material por causa da seca prolongada. A possibilidade de usar aquela fibra rara poderia elevar seu trabalho a um novo patamar, especialmente com o concurso regional se aproximando. A descoberta despertou algo dentro dele que estava apagado havia anos. Esperança. Mas junto dela veio também o medo. A responsabilidade de fazer algo grande nunca havia pesado tanto. O artesão engoliu em seco, sentindo que precisaria superar os próprios receios. E a presença do Caramelo ao seu lado parecia dizer que isso era possível. O sol atingiu o auge do dia e transformou o vilarejo em um mosaico de cores vibrantes. As casas de barro pareciam mais vivas, os tecidos pendurados nas janelas ondulavam lentamente e o cheiro de comida de feira começava a dominar o ar. Era o período do ano em que todos se movimentavam mais, preparando decorações, comidas, músicas, instrumentos e peças que fariam parte dos festejos tradicionais. Havia alegria no ar, mas também expectativa. O artesão decidiu sair com o Caramelo para caminhar pelo centro do vilarejo. Queria que o cachorro se acostumasse ao movimento e entendesse melhor o ambiente ao seu redor. O Caramelo caminhava perto da perna dele, atento a cada som, cada cheiro, cada movimento. Quando chegaram ao centro, o artesão percebeu rapidamente um grupo de cães maiores que dominavam a região. Eles não eram perigosos, mas gostavam de marcar território e raramente aceitavam a aproximação de cães de fora. O Caramelo parou, erguendo as orelhas. Os cães começaram a observá-lo com desconfiança. O artesão ficou tenso. Achou que o Caramelo iria recuar imediatamente. Mas, para sua surpresa, o cachorro deu 2 passos firmes para frente, mantendo a postura calma. Os cães maiores se aproximaram devagar, farejando, analisando. O artesão já estava preparado para puxar o Caramelo de volta. Porém, o cachorro apenas inclinou a cabeça e sentou-se. Os cães o cercaram, curiosos. Por um instante, pareciam conversar em silêncio. Então, inesperadamente, se afastaram, deixando o Caramelo passar. O artesão não entendeu o que havia acontecido, mas percebeu algo importante. O Caramelo não procurava briga. Procurava conexão. E isso lhe dava um tipo diferente de força. Durante o resto da tarde, o artesão caminhou com o cachorro pelo mercado, onde os aromas de milho assado, bolo de mandioca e carne na brasa se misturavam com o perfume doce das flores vendidas para as procissões. O Caramelo se mostrava atento a tudo, mas sem demonstrar medo, mesmo quando barulhos altos surgiam. Ao voltar para casa, o artesão sentiu que algo dentro dele havia mudado. Percebia que estava aprendendo com o Caramelo, mesmo sem querer admitir. Aprendia sobre coragem, presença e sobre não fugir das coisas que o assustavam. Sentia que aquele ano seria diferente, ainda que não soubesse como. À noite, enquanto o vento fresco atravessava a pequena casa, o artesão colocou o bloco de madeira resistente na mesa. A fibra dourada descoberta pelo Caramelo estava ao lado. O cachorro deitou-se perto da porta, como se estivesse guardando o lugar. A luz da lamparina criava sombras suaves nas paredes de barro. O artesão respirou fundo, sentindo o aroma da madeira antiga misturado ao cheiro de terra úmida. Tocou a ferramenta do avô com cuidado. Em sua mente, a frase dele ecoou como um sussurro. O artesanato é um trabalho do coração. Desta vez, pela primeira vez, ele não duvidou dessas palavras. O Caramelo levantou a cabeça, olhou fixamente para o artesão e balançou o rabo devagar, como se estivesse dizendo que eles estavam prontos para começar algo importante. O sol amanheceu mais quente do que nos dias anteriores, como se anunciasse uma fase diferente para o vilarejo.
A luz dourada refletia nas paredes de barro, deixando as casas com um brilho suave, quase festivo, apesar de os preparativos oficiais para os festejos ainda estarem a semanas de distância. O artesão despertou antes que o primeiro sino da capela tocasse, sentindo o coração bater com uma combinação estranha de ansiedade e entusiasmo. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo que não soubesse exatamente o que. Quando abriu a porta, encontrou o Caramelo sentado do lado de fora, observando o horizonte como se estivesse analisando o dia que começava. O vento leve bagunçava os pelos curtos do cachorro, fazendo-o parecer ainda mais vivo e atento. Assim que viu o artesão, o Caramelo levantou-se e se aproximou, balançando o rabo com calma, como de costume. "Bom dia, Caramelo." O cachorro respondeu com um leve abanar de rabo, depois seguiu o artesão para dentro. A casa estava silenciosa, mas não era o tipo de silêncio que incomodava o artesão no passado. Agora havia presença, movimento, companhia. Parecia que finalmente havia algo preenchendo aquele espaço que antes parecia grande demais para apenas uma pessoa. O artesão preparou o café da manhã com mais cuidado do que de costume. Pegou mandioca cozida, farinha fina e um pouco de queijo da feira do dia anterior. Separou uma porção para o Caramelo, que esperou pacientemente sentado ao lado da mesa, observando cada movimento com aquela atenção que parecia quase humana. Depois de comerem, o artesão decidiu continuar trabalhando na oficina. Tinha passado boa parte da noite pensando na fibra dourada que o Caramelo encontrara e no bloco de madeira herdado do avô. Era como se finalmente tivesse encontrado um ponto de partida para criar algo importante, algo que pudesse participar do concurso regional e talvez mudar sua presença dentro da comunidade. Ao entrar na oficina, a luz que atravessava a janela iluminou a fibra, fazendo-a brilhar levemente. O artesão aproximou-se e a segurou com cuidado. Era resistente, flexível e linda. Não sabia como aparecerá ali, mas começava a acreditar que o Caramelo não a encontrara por acaso. Talvez aquele cachorro tivesse mesmo algum tipo de sensibilidade especial, algo que ele ainda não compreendia. Enquanto o artesão organizava as ferramentas, o Caramelo caminhava ao redor da oficina, farejando os cantos e examinando tudo. O cachorro parou diante da caixa com as ferramentas antigas mais uma vez. Olhava como se estivesse sugerindo algo sem emitir um som. O artesão sorriu. "Você realmente acha que devo usar essas ferramentas, não é?" O Caramelo inclinou a cabeça, confirmando silenciosamente. O artesão respirou fundo. Sabia que, para criar algo especial, talvez precisasse enfrentar memórias que evitara por muito tempo. Tocou novamente a ferramenta do avô e sentiu a textura da madeira envelhecida no cabo. Era firme, pesada e parecia carregar uma história inteira dentro dela. Com cuidado, começou a trabalhar. A primeira batida da ferramenta na madeira produziu um som oco, profundo, que pareceu ecoar pela oficina. O Caramelo ergueu as orelhas e se aproximou, sentando-se ao lado da mesa como se estivesse supervisionando o processo. O trabalho era lento, exigia paciência. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o artesão não sentia aquela insegurança que sempre o paralisava. A presença silenciosa do Caramelo dava uma sensação de estabilidade. A cada gesto hesitante, o cachorro observava com um olhar tranquilo, como se dissesse que estava tudo bem, que ele podia continuar. Durante a manhã, o vilarejo começou a ganhar movimento. Pessoas caminhavam pelas ruas estreitas, carregando sacolas com tecidos, frutas e enfeites coloridos para as primeiras reuniões de preparação das festas. O som da feira distante chegava como um murmúrio constante, misturado ao canto dos pássaros e ao barulho das panelas das casas vizinhas. Por volta do meio-dia, a vizinha apareceu novamente, carregando uma cesta coberta com um pano florido. Quando entrou na oficina, o cheiro de bolo de mandioca se espalhou pelo ambiente. O Caramelo correu até ela com passos leves, demonstrando afeição sem exagero. "Trouxe comida para vocês. Sei que trabalho de artesanato exige energia." O artesão agradeceu, sentindo o aroma doce invadir seus sentidos. A vizinha olhou ao redor, observando o que ele fazia. "Vejo que você está preparando algo especial. Ainda não sei exatamente o que vai ser, mas estou tentando." O Caramelo sentou-se aos pés dela, olhando para o artesão como se estivesse orgulhoso. A vizinha sorriu. "Esse cachorro está fazendo diferença na sua vida, não está?" O artesão hesitou por alguns segundos, mas acabou concordando. "Acho que está." Ele mesmo se surpreendeu com a naturalidade da resposta. Era a primeira vez que admitia isso em voz alta.
Depois que a vizinha se despediu, deixando a oficina ainda perfumada com o cheiro do bolo, o artesão continuou esculpindo. Cada detalhe exigia concentração. A fibra dourada seria usada apenas no final, como um toque especial. Enquanto isso, o caramelo observava tudo, levantando-se de vez em quando para farejar o ar ou investigar algum som distante vindo da rua. No meio da tarde, o artesão decidiu que seria bom levar o caramelo novamente ao centro do vilarejo. Queria que o cachorro se acostumasse aos barulhos, às pessoas e, principalmente, à presença dos cães maiores que dominavam a área. A caminhada seria também uma oportunidade de analisar o movimento dos moradores e buscar materiais complementares para a peça que estava criando. O sol estava forte quando eles saíram. O cheiro de poeira quente misturado ao aroma de comida de rua era intenso. Barracas improvisadas começavam a ser montadas e músicas tradicionais tocavam baixinho em algumas casas. O vilarejo parecia respirar uma energia animada, como se estivesse lentamente despertando para os dias festivos que se aproximavam. Ao chegarem ao centro, o artesão notou novamente os cães maiores. Eles estavam reunidos ao lado da pequena praça, onde um grupo de crianças brincava com bolhas de sabão que refletiam a luz do sol em tons iridescentes. O caramelo observou os cães com calma, sem demonstrar medo. O artesão ficou tenso. Esperava que o encontro não causasse problemas. Mas, surpreendentemente, o caramelo caminhou até eles com passos firmes. Os cães maiores se aproximaram. Pareciam avaliá-lo de novo, como haviam feito no dia anterior. Desta vez, porém, houve uma diferença. Um dos cães deu um leve toque no focinho do caramelo, como um gesto de aceitação. O artesão ficou atônito. Nunca viu um cão de fora ser aceito tão rápido por aquele grupo. Aquilo dizia muito sobre o caramelo, sobre sua natureza tranquila e sobre a forma como conseguia criar conexões de maneira quase instintiva. As crianças, ao perceberem a cena, correram até o grupo de cães e começaram a brincar ao redor deles. O caramelo, por mais incrível que parecesse, acabou no centro da roda, recebendo carícias e risadas. Uma das crianças colocou no pescoço dele uma fita colorida, daquelas usadas nas procissões. O caramelo ficou parado, deixando que fizessem o que quisessem. O artesão, observando de longe, sentiu um aperto no peito. Não era tristeza. Não era medo. Era algo mais profundo. Era como se estivesse vendo o caramelo ganhar um mundo além do dele. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu orgulho. O caramelo voltou para perto do artesão com a fita balançando no pescoço. O artesão tocou a cabeça dele e sorriu. Vamos para casa. Acho que temos muito trabalho pela frente. A caminhada de volta foi tranquila. O vento da tarde trazia um frescor leve, com cheiro de plantas molhadas que vinham dos quintais. A cada passo, o artesão sentia que o vilarejo inteiro estava mudando, assim como ele mesmo estava mudando. Quando chegaram à oficina, o artesão acendeu a lamparina, mesmo com parte da luz do dia ainda entrando pela janela. Colocou o bloco de madeira sobre a mesa e continuou a esculpir. O caramelo se deitou aos pés dele, como sempre, mas dessa vez parecia mais atento, como se percebesse que aquele momento era especial. O artesão respirou fundo e, pela primeira vez na vida, sentiu que poderia criar algo verdadeiramente importante. E tudo começou com o encontro inesperado de um pequeno cachorro preso em galhos secos trazidos pelo vento. Os dias seguintes começaram cedo e terminaram tarde, como se o tempo estivesse se movendo diferente para o artesão e o caramelo. O vilarejo seguia seu ritmo natural, com o cheiro de farinha sendo torrada nas casas vizinhas, crianças correndo pelo centro com fitas coloridas nas mãos e a música suave das rezas ao entardecer ecoando pelas colinas. Mas, dentro da oficina, algo muito particular acontecia. A cada martelada, a cada pedaço de madeira moldado, uma transformação silenciosa tomava forma. O artesão acordava, como sempre, antes do primeiro sino da capela. Mas agora existia um ritual sutil mas reconfortante: abrir a porta e encontrar o caramelo sentado, esperando por ele, como se fosse o guardião de um novo dia. O cachorro levantava-se devagar, espreguiçando-se com calma e aproximando-se para receber os primeiros afagos da manhã. Naquele dia, o artesão notou algo diferente. Havia uma tranquilidade especial no ar. O vento trazia um cheiro de folhas úmidas misturadas com o aroma distante de café fresco vindo das casas vizinhas. A luz do sol entrava pela janela da cozinha, criando um brilho dourado no chão de barro batido. O caramelo caminhou até esse feixe de luz, deitou-se e fechou os olhos,
como se estivesse aproveitando o calor suave que chegava através da janela. O artesão preparou o café da manhã, dividindo a comida com o Caramelo. Depois seguiram juntos para a oficina. Ao entrar, o Caramelo assumiu seu posto habitual, circulando pela sala antes de se acomodar ao lado da mesa. O artesão colocou o bloco de madeira no centro da mesa e analisou lentamente o que já havia esculpido. Aos poucos, a forma de uma peça começou a surgir. Não era apenas um objeto. Era algo que carregava a história de seu avô, o encontro com o Caramelo e a cultura do vilarejo. Estava criando um símbolo, mesmo que ainda não tivesse percebido completamente. A ferramenta antiga que o Caramelo indicara dias antes agora estava sempre ao alcance da mão. Ela parecia mais confortável que qualquer outra que o artesão possuía. O cabo gasto encaixava-se perfeitamente em seus dedos, como se tivesse sido feito para ele. Enquanto trabalhava, o som ritmado da ferramenta batendo na madeira misturava-se ao canto dos pássaros e ao barulho distante da feira se formando. O Caramelo acompanhava tudo com olhos atentos, levantando a cabeça sempre que percebia uma mudança no humor do artesão. Em determinado momento, quando o artesão hesitou sobre qual detalhe deveria esculpir primeiro, o Caramelo se aproximou, tocou o calcanhar dele com o focinho e voltou a se deitar. Era uma forma silenciosa de incentivo, que o artesão já tinha aprendido a interpretar. Passou parte da manhã alternando entre momentos de concentração intensa e pequenas pausas para respirar. Na hora do almoço, decidiu ir até a feira. Precisava comprar alguns materiais que complementariam a peça, além de observar mais uma vez os elementos tradicionais dos festejos para garantir que seu trabalho carregasse autenticidade cultural. O Caramelo o acompanhou. A feira estava mais movimentada do que nos dias anteriores. Barracas enfeitadas com fitas coloridas se alinhavam ao longo da rua principal. O cheiro de milho assado, tapioca e carne na brasa misturava-se com o perfume doce das flores usadas nas procissões. O artesão caminhava devagar, absorvendo tudo. Cada detalhe poderia inspirá-lo. As pessoas começaram a notar o Caramelo ao seu lado. Crianças correram para acariciá-lo. Vendedores sorriram ao vê-lo. Uma senhora que vendia tecidos tradicionais disse que aquele cachorro parecia ter nascido para guiar pessoas. O artesão comprou o que precisava e continuou caminhando. Em determinado ponto da feira, o Caramelo parou de repente. O artesão não entendia o motivo. O cachorro ficou parado, imóvel, observando algo ou alguém do outro lado da rua. Quando o artesão olhou, viu apenas um grupo de moradores discutindo detalhes da festa. Nada que parecesse chamar atenção. Mesmo assim, o Caramelo permaneceu atento até que finalmente relaxou e seguiu caminhando. O artesão ficou confuso, mas sabia que o cachorro percebia coisas que ele não percebia. Era como se o Caramelo pressentisse emoções ao redor, uma sensibilidade rara que já começava a se tornar evidente para todos. Voltaram para a oficina. O calor do meio da tarde deixava o ar pesado, fazendo a madeira exalar um perfume mais intenso. O artesão bebeu água fresca e retomou o trabalho. Mas dessa vez, queria incluir algo mais. Precisava dar um significado profundo à peça. Era o momento de planejar como incorporaria a fibra dourada encontrada pelo Caramelo. A fibra era rara. Sua textura brilhava sob qualquer luz. O artesão decidiu usá-la como detalhe central, algo que simbolizasse união. Começou a trançá-la cuidadosamente, formando um desenho complexo que demandaria foco absoluto. O Caramelo observava tudo de perto, como se soubesse a importância daquele processo. No meio do trabalho, algo inesperado aconteceu. Uma forte rajada de vento atravessou a janela aberta, espalhando pedaços de palha e papéis pela oficina. O artesão correu para fechar a janela antes que o vento fizesse mais estragos. O Caramelo levantou-se de súbito, os pelos do dorso eriçados, encarando a porta com uma tensão incomum. Parecia alerta. Parecia sentir algo que o artesão não conseguia ouvir. O cachorro deu 2 passos em direção à porta, parou e olhou para trás, como se estivesse pedindo ao artesão que confiasse nele. O artesão se aproximou lentamente da porta e, ao abri-la, encontrou um grupo de crianças vindo apressado pela rua. Uma delas trazia no rosto uma expressão aflita. Ao ver o artesão, explicou que precisavam de ajuda para carregar alguns enfeites grandes para o centro do vilarejo e tinham ouvido dizer que ele estava disponível. O artesão respirou aliviado. O alvoroço parecia ter sido apenas ansiosidade das crianças. Mas algo dentro dele sabia que a reação do Caramelo não fora à toa. Talvez fosse apenas coincidência.
Ou talvez o cachorro realmente estivesse atento a tudo ao redor. Ele ajudou as crianças, levando algumas peças de madeira para a praça. O Caramelo seguiu com cuidado ao lado dele, caminhando entre as crianças como se estivesse protegendo cada uma. Algumas delas pegaram flores e amarraram no rabo do Caramelo, que aceitou a brincadeira com paciência. Depois de ajudar, o artesão voltou para casa. Estava suado e cansado, mas sentia um orgulho silencioso pelo modo como todos o trataram. Era como se, pela primeira vez, estivesse sendo visto, notado, reconhecido. Na oficina, retomou o trabalho. O Caramelo deitou-se aos seus pés, mas havia algo diferente em seu comportamento. Parecia mais atento do que o normal, como se soubesse que uma pequena virada estava prestes a acontecer. E aconteceu. Ao encaixar a fibra dourada em um ponto essencial da peça, o artesão percebeu que a madeira não estava se comportando como deveria. Havia uma fissura quase invisível, um risco de que tudo o que tinha feito fosse perdido se continuasse sem corrigir. O artesão sentiu o coração acelerar. A velha insegurança voltou à tona. Por um instante, o medo tomou conta. A peça representava tanto. O concurso estava cada vez mais perto. A comunidade esperava que ele contribuísse com algo significativo para os festejos. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Sentia o suor escorrer pela testa. Foi quando sentiu o toque suave do focinho do Caramelo em seu braço. O cachorro encarou com olhos tão profundos que o artesão sentiu algo dentro de si desatar, como nó sendo desfeito. Respirou mais fundo. Pegou as ferramentas novamente. Com calma, limpou a fissura e começou a trabalhar para corrigir o problema. Era difícil. Levaria tempo. Mas pela primeira vez, ele não estava pensando em desistir. A noite chegou e a oficina estava mergulhada em um silêncio acolhedor, quebrado apenas pelo som da ferramenta trabalhando a madeira. O Caramelo dormia, mas mesmo dormindo parecia atento, como se a qualquer momento fosse se levantar para oferecer apoio de novo. Quando o artesão finalmente parou, exausto, olhou para a peça e percebeu que havia conseguido salvar o detalhe mais delicado. Ainda não estava pronto, mas estava no caminho certo. O custo foi o cansaço extremo, mas também foi o início da superação de um dos seus maiores medos: enfrentar desafios sem fugir. Ele apagou a lamparina e olhou para o Caramelo, que levantou a cabeça ao perceber que o trabalho havia terminado. Parece que estamos indo longe demais para ser apenas começo. O Caramelo aproximou-se, encostou o focinho na mão dele e fechou os olhos. O artesão sentiu, mais uma vez, que algo grande estava sendo construído. E não era apenas a peça para o concurso. Era algo maior. Algo que envolvia coragem, conexão e um cachorro caramelo que aparecerá no momento exato em que ele mais precisava. Os dias seguintes passaram como uma mistura de esforço constante e descobertas pequenas, mas significativas. O vilarejo parecia cada vez mais vivo. As ruas eram tomadas por cores fortes, panos estendidos em varais, fitas que balançavam ao vento e um cheiro quase permanente de comida fresca. Havia alegria espalhada pelo ar, mas também havia expectativa, uma expectativa que o artesão começava a sentir pesar sobre seus ombros. As pessoas o cumprimentavam mais, perguntavam como estava sua peça, comentavam que talvez ele estivesse criando algo grande. Isso, ao mesmo tempo em que o deixava feliz, também despertava sua velha insegurança. O Caramelo, porém, estava sempre junto. Com sua presença tranquila, parecia manter o artesão no chão, lembrando de que tudo precisava ser feito um passo de cada vez. Naquela manhã, o cachorro estava especialmente atento. Sentou-se ao lado do artesão enquanto ele preparava o café, como se esperasse o início de algo importante. O artesão notou, mas não comentou nada. Já estava acostumado a perceber como o Caramelo pressentia momentos de virada. Depois do café, o artesão abriu as portas da oficina. A peça que estava criando já tinha forma. Era uma espécie de escultura que representava a união entre tradição e renovação, algo que mostrava a história do vilarejo, mas também sinalizava esperança para o futuro. O bloco de madeira resistente, trabalhado com ás. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Ferramentas antigas, adquiria detalhes complexos. A fibra dourada realçava partes essenciais do design. O artesão sabia que ainda faltava muito.
E sabia também que ainda enfrentaria desafios para concluir a obra. Mas estava determinado. O caramelo caminhou pelo ambiente, farejando tudo como se estivesse garantindo que nada estivesse fora do lugar. Quando chegou perto da janela, parou. O artesão percebeu o olhar fixo do cachorro, voltado para algo lá fora. O artesão se aproximou e viu que, no centro do vilarejo, algumas pessoas estavam discutindo de forma calorosa. Isso não era comum naquela região, conhecida pela calma. Ele observou com atenção, mas não entendia exatamente o que acontecia. Pouco depois, uma batida forte na porta o fez-se sobressaltar. Era um dos organizadores dos festejos, um senhor de postura firme e olhar sério, conhecido por ser extremamente exigente com todos que participavam. Ele entrou sem hesitar, observando cada canto da oficina. Seus olhos pararam na peça sobre a mesa. Gostaríamos que você representasse o vilarejo no concurso regional, disse o homem, sem rodeios. E precisamos saber se sua peça será finalizada a tempo. As palavras bateram como um relâmpago no peito do artesão. Ele não esperava um anúncio tão direto. Até então, acreditava que apenas estava participando de forma independente, mas agora existia uma responsabilidade maior: representar o vilarejo, sua cultura, sua história. O artesão sentiu as mãos tremerem. O mundo pareceu girar por um momento. Mas antes que pudesse responder, o caramelo veio até ele, tocando sua perna com o focinho. O simples gesto acalmou seu coração acelerado. Acho que sim. Vai ficar pronta. O organizador o encarou com um olhar que misturava desconfiança e expectativa. Depois assentiu e disse que voltaria em alguns dias para avaliar o progresso. Antes de sair, olhou para o caramelo. Esse cachorro tem um olhar forte. Animais assim costumam surgir em momentos importantes. O artesão não disse nada. Apenas observou o homem sair, deixando para trás uma sensação de responsabilidade que tomou conta do ambiente. O caramelo voltou a se deitar, mas o artesão sabia que o cachorro sentia sua atenção. Respirou fundo e voltou ao trabalho. Precisava manter a mente focada. Cada detalhe importava agora. Durante a tarde, o vilarejo estava particularmente movimentado. As pessoas transportavam grandes objetos para o centro, preparando estruturas para o palco principal. Havia ensaios de dança, ensaios de música e reuniões constantes para definir os últimos detalhes da celebração. Toda essa energia parecia escapar pelas paredes das casas e entrar na oficina, deixando o ar mais vibrante. O artesão decidiu buscar inspiração caminhando pela feira com o caramelo ao seu lado. A mistura de aromas, sons e cores despertava memórias que poderia incorporar na peça. Crianças passavam correndo carregando bandeirolas de papel. Mulheres vendiam bolos e doces típicos, enquanto grupos de jovens praticavam passos de dança para a procissão. Foi aí que aconteceu o primeiro grande obstáculo daquele dia. Ao virar a esquina do mercado, ouviram um estrondo. Uma das estruturas metálicas que seria usada para a decoração principal havia cedido. Ninguém se feriu, mas havia peças quebradas e trabalhadores preocupados. O artesão observou o material destruído. A peça caída era fundamental para a entrada da festa. Sem ela, toda a estética da comemoração se perderia. Os moradores, ao verem o artesão por perto, correram até ele pedindo ajuda. Precisamos de você. Sabemos que tem habilidade para consertar isso, disseram. A responsabilidade parecia cada vez maior. O artesão engoliu em seco. Estava sobrecarregado com sua própria peça. Mas o caramelo deu um passo à frente e encarou o artesão com uma expressão que transmitia mais confiança do que palavras poderiam. Era como se dissesse que ele podia, sim, ajudar. Com esforço, o artesão concordou. Passou horas examinando a estrutura caída. Traria trabalho extra. Exigiria tempo, braço, dedicação. Mas ele sabia que precisava ajudar a comunidade. O sol começou a descer no horizonte. A luz alaranjada iluminava o suor no rosto do artesão enquanto ele trabalhava duro, martelando partes do metal quebrado e reorganizando a estrutura. O caramelo ficou ao seu lado o tempo todo, às vezes se aproximando para dar aquele toque no tornozelo que significava "você consegue". Quando finalmente terminou, a estrutura estava de pé novamente. Não perfeita, mas firme e segura. As pessoas celebraram o feito, agradecendo com sinceridade. O artesão sorriu, exausto, mas com uma sensação profunda de realização. Ao voltar para casa, o céu já estava escuro.
A lua iluminava o caminho de terra. O artesão caminhava devagar, sentindo o peso do cansaço. Mas quando olhou para o caramelo, que caminhava com passos confiantes, percebeu que o esforço valerá a pena. Na oficina, a peça esperava por ele, silenciosa. Sentiu o coração apertar por alguns instantes, achando que poderia não conseguir terminar tudo a tempo. Mas naquele momento o caramelo aproximou-se, deitou-se ao lado da mesa e levantou o olhar. O artesão sentiu algo mudar dentro dele. Percebeu que o medo que carregava por tantos anos estava, pouco a pouco, sendo substituído por algo mais forte: determinação. Naquela noite, trabalhou até tarde. Cada golpe na madeira era acompanhado por uma respiração profunda. Cada detalhe da fibra dourada era colocado com cuidado, como se estivesse registrando uma promessa para si mesmo e para o vilarejo. O caramelo dormia, mas seu sono era leve, atento. A cada suspirar do artesão, ele abria os olhos por um momento, como se conferisse se estava tudo bem. Quando finalmente parou de trabalhar, o artesão observou sua obra. Ainda faltava muito, mas a peça estava ganhando beleza, vida e significado. Parte da cultura local estava ali. Parte da coragem recém-descoberta também. E muito da presença silenciosa do caramelo, que inspirava sem dizer nada. O artesão apagou a lamparina e sentou-se no chão ao lado do cachorro. Passou a mão pela cabeça dele, sentindo a textura quente do pelo. Sinto que estamos perto de algo grande. O caramelo apenas fechou os olhos e respirou fundo, como se também sentisse. E naquela noite, pela primeira vez, o artesão dormiu com a sensação clara de que não estava mais sozinho, e de que, passo a passo, o impossível começava a se tornar possível. O amanhecer daquele dia chegou com uma claridade diferente, mais intensa, como se o sol estivesse avisando que algo importante aconteceria. O artesão acordou antes mesmo do primeiro canto dos galos, não por hábito, mas porque o coração insistia em bater rápido demais. Dormira pouco. A ansiedade pela primeira avaliação oficial do organizador dos festejos o acompanhará a noite inteira. O caramelo levantou-se ao mesmo tempo que ele, como se tivesse passado as horas de sono em alerta. A casa estava silenciosa, quebrada apenas pelo som suave do vento que arrastava poeira pela rua. O artesão preparou o café com movimentos mais lentos do que o normal, tentando controlar o nervosismo. O caramelo observava, sentado, os olhos fixos nele como um guardião paciente. A tranquilidade profunda do cachorro fazia contraste com a inquietação do artesão, e isso o ajudou a respirar fundo algumas vezes. Depois de comerem, caminharam juntos até a oficina. A peça estava ali, parcialmente iluminada pelos primeiros raios de sol, revelando detalhes que pareciam mais bonitos naquela manhã. O artesão passou a mão sobre os contornos, sentindo a textura suave onde havia trabalhado com mais dedicação. Sabia que ainda faltava muito, mas também sabia que aquilo era o melhor que tinha feito até agora em toda sua vida. O caramelo chegou perto e encostou o focinho no joelho dele. Era aquele gesto silencioso, que já se tornará quase parte do processo de criação. O artesão respirou fundo, endireitou as costas e preparou-se para o que viria. A primeira pessoa a aparecer foi uma vizinha, trazendo um pote de bolos regionais. Ela disse ter ouvido falar que naquele dia haveria uma avaliação importante e quis oferecer algo doce como sinal de apoio. A gentileza dela o emocionou mais do que gostaria de admitir. A cultura do vilarejo sempre valorizara a união e o cuidado mútuo, e agora ele sentia essa força coletiva de forma nítida. Pouco depois, outras pessoas apareceram, cada uma com palavras de incentivo. Muitos faziam carinho no caramelo antes de falar qualquer coisa, como se acreditassem que o cachorro fosse parte essencial do processo criativo. Na verdade, ele era. Quando a movimentação começou a diminuir, o artesão sabia que estava prestes a enfrentar o momento decisivo. Ouviu passos firmes se aproximando da oficina. O caramelo levantou a cabeça, as orelhas atentas. O organizador dos festejos entrou com sua postura severa, seguido por 2 assistentes responsáveis por registrar o progresso dos participantes. O ambiente pareceu ficar menor. O artesão limpou as mãos no pano e ficou ao lado da mesa onde a peça estava exposta. O organizador olhou tudo ao redor antes de finalmente fixar os olhos na escultura. Ficaram em silêncio por longos segundos. Ele tocou a madeira, analisou a fibra dourada, observou cada detalhe com a precisão de quem conhece profundamente a tradição local. O artesão observava cada movimento. O caramelo levantou-se e deu um passo à frente, como se quisesse estar perto para qualquer eventualidade.
Finalmente, o organizador falou. Está mais avançado do que eu esperava. Sua voz soou grave, mas menos ríspida do que o artesão imaginava. Percebe-se que houve dedicação e coragem. Mas ainda falta firmeza em alguns pontos. Técnicas antigas foram usadas, mas talvez sem total domínio. O artesão sentiu o rosto esquentar. Não era exatamente uma crítica dura, mas despertou um medo interno. Será que não seria bom o suficiente para representar o vilarejo? O organizador continuou. Você tem potencial. Tem sensibilidade. A cultura está aqui dentro desta peça. Mas para competir no concurso regional, você precisará melhorar. O prazo está diminuindo. Os assistentes anotaram tudo. O artesão engoliu seco. O caramelo afastou-se um pouco e sentou, observando atentamente, como se analisasse os humores presentes no ambiente. O organizador então fez algo inesperado. Ele aproximou-se do caramelo e agachou-se para olhar o cachorro bem de perto. Esse animal é especial. Ele tem presença. E você parece trabalhar melhor com ele por perto. Não desperdice isso. Quando ele se levantou, olhou novamente para o artesão e acrescentou: não deixe o medo impedir seu avanço. Muitos já desistiram antes de chegar até aqui. Não faça o mesmo. O artesão apenas respirou fundo e assentiu. O organizador saiu, deixando no ar um misto de alívio e responsabilidade. Era um reconhecimento, mas também um aviso. Assim que ficaram sozinhos, o artesão sentou-se em uma cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Sentia um peso enorme no peito. Tinha sido elogiado, mas também cobrado. Sabia que poderia melhorar, mas não sabia se teria tempo suficiente. O caramelo veio até ele e colocou a cabeça em seu colo. O artesão sorriu, aliviado pela simples presença. O cachorro parecia dizer que tudo poderia ser resolvido, desde que continuassem juntos. A tarde foi dedicada a pensar, mais do que a trabalhar. O artesão caminhou pelo vilarejo, observando as cores, os símbolos, os detalhes da cultura que tanto admirava e que tentava representar. O caramelo seguia ao seu lado, farejando cada canto, cumprimentando as pessoas, sempre com aquela tranquilidade contagiante. Em uma das áreas mais tradicionais do vilarejo, havia um pequeno museu comunitário que guardava objetos antigos, muitos deles feitos pelo avô do artesão. Ele nunca tinha entrado lá desde que o avô se fora, por medo de encarar aquilo que considerava um peso de expectativa. Mas naquele dia, sentiu que precisava. Entrou devagar. O cheiro de madeira antiga e pano guardado o envolveu imediatamente. As paredes exibiam peças que contavam a história do vilarejo, e algumas delas eram criações de sua família. O caramelo caminhava à frente, como se soubesse exatamente para onde ir. Foi até uma peça específica, uma escultura que o avô fizera décadas antes, representando a força do povo local. Os detalhes, a precisão, o simbolismo, tudo ali era de uma beleza que o artesão nunca tinha percebido tão claramente. Ele ficou parado por um longo tempo, olhando para a obra. Sentia-se pequeno, mas ao mesmo tempo inspirado. O caramelo deitou ao lado da base da escultura, olhando para o artesão com um ar de tranquilidade que parecia dizer que era possível encontrar um caminho para crescer sem se comparar. O artesão sorriu. Entendeu naquele instante que seu trabalho não precisava imitar o do avô. Precisava apenas honrar o mesmo espírito. E isso ele já vinha fazendo. Ao sair do museu, sentiu que havia recuperado parte da confiança perdida. Voltou para a oficina com passos mais firmes. O caramelo o acompanhava, movendo o rabo devagar como alguém que comemora silenciosamente uma vitória importante. De volta ao trabalho, o artesão analisou os pontos mencionados pelo organizador. Viu falhas que antes não via e começou a aperfeiçoá-las. Cada melhoria tirava mais tempo e demandava mais esforço, mas deixava o resultado mais sólido. Enquanto trabalhava, começaram a surgir visitantes curiosos. Alguns traziam conselhos, outros vinham apenas observar. A cultura de proximidade do vilarejo fazia com que tudo fosse compartilhado. Isso deixava um pouco ansioso, mas também motivado. Ele não estava mais criando sozinho. Estava criando com a comunidade inteira testemunhando o processo. Em determinado momento, uma dupla de dançarinas tradicionais pediu permissão para observar a peça de perto. Elas explicaram que a escultura representava muito do que elas buscavam transmitir nas coreografias da festa. O artesão ficou impressionado com a forma como cada pessoa encontrava algo diferente na obra.
O caramelo, sempre sociável, circulava entre os visitantes, aceitando carinhos e às vezes deitando-se perto das pessoas que pareciam mais nervosas, como se soubesse o que fazer para acalmar cada uma delas. Quando a noite caiu, a oficina voltou a ficar silenciosa. O artesão deu um passo atrás e observou a peça. Ainda havia um longo caminho até finalizar, mas sentia algo diferente agora. Não era confiança absoluta, mas não era medo. Era determinação. O caramelo sentou-se ao lado dele, olhando na mesma direção. O artesão colocou a mão sobre a cabeça do cachorro, sentindo aquele calor familiar que tanto o fortalecia. Deitou-se no chão da oficina por alguns minutos, apenas ouvindo o som do vento que atravessava as frestas das janelas. Percebeu que, de alguma forma, a avaliação daquele dia havia mudado tudo. Agora havia respeito. Havia expectativa. Havia reconhecimento. E por mais assustador que fosse, também havia uma centelha nova dentro do artesão. Uma centelha que crescia devagar, mas com firmeza. Ele se levantou, apagou as luzes e disse em voz baixa, apenas para si e para o caramelo: vamos continuar. E o caramelo, com um suspiro tranquilo, parecia concordar. O sol surgiu por trás das colinas como um pincel de luz dourada, iluminando as casas de barro e madeira que compunham o vilarejo. Eram daqueles dias em que o ar parecia carregar eletricidade, como se algo estivesse prestes a acontecer. O artesão acordou sentindo essa vibração, o coração batendo em um ritmo que misturava ansiedade e entusiasmo. O caramelo levantou-se junto com ele, abanando o rabo com calma, como se estivesse dizendo que estava pronto para qualquer desafio que surgisse. Depois de um café simples, os dois caminharam até a oficina. O chão ainda estava frio, mas o ambiente parecia mais vivo do que nunca. Dentro da oficina, a peça esperava sobre a mesa, e agora parecia ter uma presença própria. Não era mais apenas madeira e fibra dourada. Era uma história em construção, uma narrativa moldada por suor, esforço e pequenas vitórias. O artesão passou a mão pela superfície da peça, sentindo as marcas deixadas pelo trabalho recente. Estava satisfeito com o progresso, mas sabia que precisava elevar o nível novamente. A avaliação do organizador dos festejos havia servido como alerta. Se quisesse representar o vilarejo de forma digna, precisaria entregar algo excepcional. O caramelo caminhou ao redor da mesa, farejando cada canto, como fazia sempre que o artesão estava prestes a tomar uma decisão importante. Era como se o cachorro tivesse desenvolvido uma espécie de sensibilidade para momentos-chave. Ele parou exatamente diante da parte que o artesão pretendia modificar naquele dia. Você sempre sabe, não é? Disse o artesão em voz baixa. O caramelo apenas sentou-se, ficando imóvel, como se desse sua aprovação. O trabalho começou. O artesão segurou as ferramentas com firmeza e começou a esculpir a parte superior da peça, onde planejara incluir um desenho que representasse o movimento das danças tradicionais do vilarejo. A madeira era resistente, mas obedecia às mãos experientes. Cada golpe era acompanhado por uma respiração profunda, cada detalhe exigia concentração absoluta. Enquanto trabalhava, lembrava-se das dançarinas que haviam visitado a oficina na tarde anterior. As palavras delas ecoavam na memória, falando sobre união, ritmo, história. Isso ajudou a encontrar o equilíbrio certo entre simbolismo e técnica. O dia estava calmo. O artesão avançava com boa velocidade. Mas, logo antes do meio-dia, uma sombra entrou pela porta da oficina. O artesão levantou os olhos e viu um homem que nunca tinha visto antes. Suas roupas indicavam que vinha de outra região, talvez de cidades maiores. Ele trazia uma prancheta na mão e um olhar curioso que examinava tudo ao redor. Prazer. Comecei a avaliar alguns dos participantes das regiões vizinhas e ouvi falar de você. Queria ver com meus próprios olhos, disse o desconhecido. O artesão, pego de surpresa, tentou manter a postura. Não sabia que pessoas de fora estavam circulando antes do evento oficial. O caramelo levantou-se e veio para perto do artesão, posicionando-se entre ele e o visitante. O gesto não era agressivo, apenas protetor. O homem riu levemente. Parece que seu companheiro aqui leva seu trabalho a sério. O visitante caminhou até a peça e analisou-a com cuidado. Tocou as bordas, observou as texturas, examinou a fibra dourada. Há algo aqui, disse ele por fim. É diferente do que tenho visto. Mas ainda falta equilíbrio no centro. Está muito pesado para um lado só. Se não corrigir isso agora,
poderá perder tempo precioso mais tarde. O artesão sentiu o estômago revirar. Olhou imediatamente para o centro da escultura. Não tinha percebido esse desequilíbrio. Era verdade. Se continuasse daquele jeito, a peça poderia pender e até rachar conforme fosse finalizada. O visitante, percebendo a inquietação, acrescentou: não é um erro grave, mas é um erro técnico. E erros técnicos podem custar caro em concursos assim. O artesão agradeceu pela observação. Quando o homem saiu, o caramelo caminhou até a escultura e encostou o focinho exatamente na área mencionada. Era como se confirmasse o alerta. Corrigir aquilo seria trabalhoso. Significava voltar algumas etapas, desgastar partes já prontas, reconstruir detalhes. Seria um retrocesso que exigiria tempo e dedicação. Mas era necessário. O artesão respirou fundo. Ajustou a ferramenta na mão e começou o processo de correção. Durante horas, o som da madeira sendo desgastada preencheu o ambiente. O caramelo manteve-se por perto, deitado, mas atento. No meio da tarde, quando o artesão já tinha avançado bastante no ajuste, ouviu vozes do lado de fora. Era um grupo de jovens que fazia parte da organização dos festejos. Eles carregavam caixas e papéis, e sorriam quando viam o caramelo. Estamos recolhendo inscrições adicionais e distribuindo convites para quem quiser participar das apresentações culturais. Queremos o vilarejo inteiro envolvido, disseram. O artesão sorriu e conversou por alguns minutos. Sentiu-se orgulhoso ao perceber como o vilarejo abraçava a festa como algo coletivo e precioso. Muitos desses jovens haviam crescido entre aquelas ruas, nas mesmas tradições que agora queriam celebrar. Depois que foram embora, o artesão continuou trabalhando. O sol já estava descendo no horizonte quando finalmente terminou de ajustar o centro da peça. Estava cansado, mas feliz. O equilíbrio estava perfeito agora. Para comemorar, decidiu caminhar pelo vilarejo com o caramelo. Precisava respirar ar fresco. No caminho, observou como tudo estava mudando. Algumas casas estavam cobertas com bandeirinhas coloridas. As pessoas pareciam mais animadas. Crianças ensaiavam coreografias na praça. Mulheres bordavam toalhas típicas enquanto conversavam. O cheiro de comidas especiais tomava conta do ar. O caramelo cumprimentava todos com a calma habitual. E todos o recebiam como se fosse um símbolo da festa que se aproximava. Enquanto caminhavam, encontraram a senhora que vendia tecidos tradicionais. Ela segurava um embrulho nas mãos e sorriu ao ver o artesão. Ouvi dizer que você está representando o vilarejo no concurso. Isso me deixa feliz. Então trouxe algo para você, disse ela. Ela entregou um pequeno tecido bordado à mão com símbolos da cultura local. Era belo, de uma delicadeza impressionante. Talvez você encontre um lugar para isso na sua peça. O artesão segurou o tecido com cuidado. Era um recurso novo, um detalhe que poderia agregar profundidade à obra. E como sempre, o caramelo aproximou-se, farejando o tecido e abanando o rabo, aprovando o presente. Ao voltar para casa, o artesão sentiu que aquele dia tinha trazido muito mais do que esperava. Alertas, desafios, apoio, reconhecimento. Era como se estivesse atravessando uma ponte invisível, deixando para trás a insegurança que o limitava e pisando em um terreno novo, repleto de possibilidades. Na oficina, iluminada pela luz suave da lamparina, ele analisou o tecido e tentou imaginar onde poderia integrá-lo. O caramelo sentou-se ao seu lado, observando a peça com a mesma atenção que teria um artista experiente. O artesão finalmente decidiu que o tecido ficaria na base da escultura, representando as raízes da cultura do vilarejo. Seria uma homenagem às mulheres que mantinham viva a tradição do bordado, às histórias contadas ao pé do fogão, aos rituais que atravessavam gerações. Ele fixou o tecido com extremo cuidado, sentindo que aquele detalhe tornava a peça mais completa. O caramelo suspirou e deitou-se, descansando a cabeça sobre as patas dianteiras, satisfeito com o que via. O artesão sentiu algo crescer dentro dele, algo mais forte que medo, mais profundo que simples confiança. Era como se estivesse finalmente entendendo quem era e o que queria transmitir ao mundo. Antes de dormir, sentou-se no chão, ao lado do caramelo, e observou sua obra por longos minutos. Estamos chegando lá, meu amigo, disse ele. O caramelo apenas fechou os olhos, como se concordasse plenamente. E naquela noite, pela primeira vez desde o início da jornada, o artesão adormeceu sentindo não apenas esperança,
mas certeza de que algo grandioso estava tomando forma. A manhã seguinte amanheceu abafada, com o ar carregando aquele calor antecipado que prometia um dia pesado. O artesão despertou com o som distante dos preparativos na praça central. Era possível ouvir vozes, madeira sendo transportada, o ensaio de cantos tradicionais e até o ritmo marcado dos pés dos dançarinos treinando para o grande dia. Tudo isso criava uma atmosfera vibrante, mas também aumentava a pressão que se acumulava sobre os ombros dele. Ao seu lado, o Caramelo se espreguiçava de forma tranquila, mas assim que percebeu a expressão preocupada do artesão, aproximou-se e esfregou a cabeça em seu braço, como se tentasse afastar qualquer pensamento de insegurança. O café da manhã foi silencioso. O artesão mastigava devagar, tentando organizar suas ideias, enquanto o Caramelo comia calmamente ao seu lado. Ao colocar a última xícara usada sobre a pia, o artesão respirou fundo e decidiu ir direto à oficina. Precisava aproveitar ao máximo o dia. Agora que o prazo estava se aproximando, cada minuto se tornava precioso. Ao entrar na oficina, encontrou a peça exatamente onde a havia deixado, mas algo nela parecia diferente naquele dia. Talvez fosse a luz forte do sol batendo na fibra dourada, realçando o brilho como um sinal de alerta. Ou talvez fosse apenas a sugestão do visitante do dia anterior, ecoando em sua mente. O fato é que o artesão sentiu uma necessidade urgente de revisar cada detalhe antes de continuar avançando. O Caramelo entrou logo atrás, caminhando ao redor da peça como sempre fazia. Porém dessa vez, parou diante da lateral esquerda e encarou o artesão por longos segundos. O artesão aproximou-se para ver o que havia ali. Era um ponto onde começaria um novo entalhe, mas algo na madeira estava diferente do resto. Uma pequena mancha mais escura, quase imperceptível, indicava que o material poderia ser mais frágil naquele ponto. Sem o Caramelo, ele talvez não tivesse percebido. Ele tocou o local, pressionou levemente e confirmou sua suspeita. Se esculpisse ali sem reforçar antes, correria o risco de criar uma rachadura. Isso atrapalharia toda a harmonia do design. A primeira grande decisão do dia surgia. Reforçar significava perder tempo. Ignorar poderia sabotar todo o trabalho. Olhou para o Caramelo. O cachorro, sentado, o observava com a calma de quem já conhecia a resposta. O artesão preparou material especial para reforço. Era algo que ele aprenderá com seu avô, uma mistura de resinas naturais, combinada com pedaços minúsculos de fibra vegetal. Exigia paciência e precisão para ser aplicada corretamente. Enquanto trabalhava na mistura, o calor dentro da oficina aumentou, fazendo gotas de suor escorrerem pelo seu rosto. A madeira exalava um aroma intenso, e o artesão sentiu seu coração bater mais rápido. O prazo apertava. As expectativas cresciam. E agora existiam erros ocultos que poderiam comprometer tudo. O Caramelo, percebendo a tensão, deitou-se perto dele, mas de forma diferente daquela tranquilidade habitual. Era como se estivesse mais atento a qualquer mudança de humor ou sinal de desânimo. A manhã inteira foi consumida somente no reforço daquela parte da peça. Quando terminou, sentiu os braços cansados, a camisa colada ao corpo pelo suor e a mente exausta. Porém, havia algo reconfortante. Tinha superado mais um obstáculo. E dessa vez, se não fosse o Caramelo, talvez tivesse passado despercebido. Aproveitou uma pausa para beber água fresca. O Caramelo o acompanhou até o quintal, onde o vento soprava levemente. Foi nesse momento que viu uma movimentação incomum na rua. Um grupo de moradores caminhava com expressão séria, carregando bandeiras e caixas com material para a construção do arco principal da entrada da festa. Porém o que chamou a atenção do artesão foi a presença de um homem alto, de voz imponente, que parecia orientar todo mundo ali. Nunca o tinha visto antes. O Caramelo ficou em alerta. Não chegou a rosnar, mas ficou imóvel e atento. O artesão observou mais detalhadamente. O homem parecia ter alguma autoridade, mas não era alguém local. Havia rumores de que pessoas das cidades vizinhas estavam chegando para ajudar ou supervisionar. Talvez fosse um deles. Ainda assim, havia algo no comportamento do Caramelo que fazia o artesão sentir que deveria tomar cuidado. Decidiu voltar para a oficina. Havia ainda muito a ser feito. Retornou ao entalhe. Com a parte reforçada já seca, ele pôde continuar esculpindo os detalhes da lateral. A cada movimento, uma nova curva se formava, criando um fluxo harmonioso que dialogava com o restante da peça. Por volta do início da tarde, o calor atingiu seu pico. A oficina parecia um forno. Mesmo assim,
O artesão continuou trabalhando, acompanhando o ritmo constante de sua respiração. O caramelo permanecia perto, às vezes mudando de lugar para acompanhar a sombra que se movia conforme o sol avançava. Foi no meio desse trabalho intenso que a porta da oficina bateu de repente, fazendo o artesão se sobressaltar. Era um dos jovens organizadores, suado, ofegante, com os braços cheios de fitas coloridas. Precisamos de ajuda outra vez, disse ele. O arco principal está errado na base e ninguém consegue decidir como ajustar. E, disseram para chamar você. O artesão fechou os olhos por um momento. Estava exausto. A peça precisava avançar. Mas sabia que, como representante do vilarejo, era esperado que ajudasse sempre que possível. O caramelo levantou-se imediatamente, olhando para o artesão com olhos insistentes, como se encorajasse a não recusar. O artesão assentiu e foi com o jovem. Chegando perto da praça central, viu a confusão. O arco, enorme, decorado com flores e tecidos coloridos, pendia perigosamente para o lado esquerdo. Trabalhadores discutiam soluções, todos nervosos. O artesão examinou a estrutura e percebeu que o problema estava na fixação irregular da base. Algo fácil de resolver, mas que precisava de alguém com olho técnico. Trabalhou com calma, orientou os demais, e com esforço coletivo, ajustaram a peça. Quando o arco ficou firme, a comunidade comemorou. Gritos de alegria ecoaram pela praça. Algumas mulheres bateram palmas. Crianças pularam ao redor do caramelo, que caminhava entre elas abanando o rabo. Era bom sentir-se parte de tudo aquilo. Mas isso também atrasava seu trabalho principal. Quando voltou à oficina, já era fim de tarde. A luz dourada invadia o espaço, criando sombras longas sobre a mesa de trabalho. O artesão sentiu o peso do cansaço, mas também uma estranha sensação de orgulho. Aquele dia exigirá muito, mas ele tinha enfrentado cada desafio sem hesitar. O caramelo deitou-se ao lado dele enquanto retomava o entalhe. As mãos tremiam um pouco, mas continuavam firmes. A madeira parecia mais resistente agora. A peça estava ganhando forma completa, adquirindo uma identidade que ia além da técnica. Era como se o artesão estivesse, finalmente, conseguindo expressar tudo. Aquilo que sentia desde o início: gratidão, cultura, coragem e superação. Mas quando estava prestes a começar o detalhe final daquela sessão, algo inesperado aconteceu. A fibra dourada, aquela que o caramelo havia encontrado no começo de tudo, escorregou da mesa e caiu no chão. O artesão se agachou para pegá-la, mas percebeu algo estranho: parte da fibra estava amassada. Ele a examinou com cuidado. Não estava danificada, mas havia perdido um pouco da forma. O artesão sentiu o coração acelerar. Aquela fibra era essencial para a finalização da peça. Se ela perdesse sua integridade, todo o equilíbrio do design poderia ser afetado. O caramelo aproximou-se lentamente, como se percebesse a gravidade do momento. Tocou a fibra com o focinho, cheirou-a e então olhou para o artesão com um olhar firme que parecia dizer que ainda havia solução. O artesão sentiu uma onda de emoção. Inspirou fundo. Sabia o que precisava fazer, mesmo que desse mais trabalho. Moldaria novamente a fibra com calor controlado, uma técnica antiga e difícil que exigia precisão extrema. A noite caiu enquanto ele trabalhava nisso. A oficina foi preenchida por um cheiro suave de resina aquecida, misturado ao perfume da madeira. O som do fogo controlado criava um ritmo próprio, quase hipnotizante. O caramelo observava tudo em silêncio, como sempre fazia nos momentos de maior tensão. Quando finalmente conseguiu restaurar o formato original da fibra, o artesão sentiu um alívio tão profundo que precisou sentar-se no chão por alguns segundos, respirando forte. Aquilo tinha custado horas. Tinha custado energia. Tinha custado a paz de espírito. Mas tinha dado certo. Era mais uma vitória. E como sempre, com um preço alto. O caramelo aproximou-se e deitou a cabeça no colo dele, oferecendo aquele conforto silencioso que vinha se tornando parte essencial da jornada. O artesão passou a mão na cabeça do cachorro e sorriu, cansado, mas satisfeito. Estamos quase lá, meu amigo. O caramelo fechou os olhos, como se concordasse. E ali, naquela oficina iluminada apenas pela lamparina, o artesão percebeu que, mesmo com toda a pressão, estava mais forte do que jamais havia sido. E isso não vinha apenas de seu próprio esforço, mas também da parceria inesperada daquele cachorro caramelo que transformará sua vida. O amanhecer chegou com um frescor inesperado,
trazendo uma brisa leve que percorria as ruas estreitas do vilarejo. O artesão despertou cedo, sentindo o cansaço acumulado dos últimos dias, mas também uma empolgação silenciosa. Hoje era o dia em que sua criação seria finalmente colocada em exibição para toda a comunidade. O caramelo, já desperto, alongava-se ao lado da cama, observando cada movimento do artesão com olhos atentos e curiosos, como se também pressentisse a importância do dia. Depois de um rápido café da manhã, os dois saíram para a oficina. O céu estava limpo, permitindo que a luz do sol iluminasse cada detalhe da peça. O artesão respirou fundo, sentindo o cheiro da madeira, da resina e da tinta natural que havia preparado na noite anterior. Cada aroma parecia trazer lembranças de todo o caminho percorrido. Ele sabia que, mesmo com todos os desafios superados, ainda havia obstáculos para enfrentar antes que a peça fosse finalmente exposta. O primeiro problema surgiu ao tentar transportar a peça para a praça central. Apesar de reforçada, a estrutura ainda era delicada e pesava mais do que parecia. Cada passo precisava ser medido com precisão. O caramelo, sempre ao lado dele, movimentava-se com cuidado, quase como se ajudasse a guiar o caminho, evitando que a peça encostasse em pedras ou em outras superfícies irregulares. Ao chegar à praça, uma multidão já se formava. Moradores de todas as idades estavam presentes, muitos carregando pequenos objetos decorativos, bandeiras ou instrumentos musicais. Havia uma energia palpável no ar, uma mistura de ansiedade e expectativa. O artesão sentiu o peso da responsabilidade, mas também a satisfação de ver que tantos estavam interessados em sua criação. Enquanto organizavam a peça no centro da praça, um vento inesperado soprou forte, ameaçando desestabilizar a estrutura. O artesão rapidamente segurou uma das laterais, ajustando o posicionamento. O caramelo permaneceu ao lado dele, farejando o chão e mantendo atenção a qualquer mudança. Esse momento trouxe uma pequena reviravolta. Se o vento tivesse sido mais forte ou se a peça não estivesse tão bem reforçada, todo o esforço poderia ter sido comprometido. Mas, graças ao cuidado e à paciência de ambos, a peça permaneceu firme. O próximo desafio surgiu quando os músicos começaram a se posicionar. Alguns instrumentos grandes precisavam ser colocados em pontos estratégicos, e havia pouco espaço disponível. O artesão teve que orientar cada um deles, equilibrando o som e garantindo que a peça principal não fosse encoberta. O caramelo, percebendo o caos momentâneo, caminhava entre os músicos e moradores, mantendo todos atentos e evitando que qualquer movimento descuidasse da obra. Enquanto a preparação continuava, o artesão notou a chegada do homem alto que havia supervisionado parte dos trabalhos dias antes. Ele se aproximou e disse que algumas pessoas da cidade vizinha tinham trazido ideias para melhorar a decoração da peça. Essa intervenção gerou uma tensão. O artesão sabia que mudanças poderiam comprometer a harmonia do seu trabalho. Mas, ao conversar com o homem, percebeu que a intenção era positiva. Após alguns ajustes sutis, a colaboração resultou em detalhes que realçavam ainda mais a beleza da peça sem prejudicar seu design original. Quando a peça estava finalmente posicionada e ajustada, o artesão sentiu uma pontada de ansiedade. Tudo dependia do próximo passo, a ativação de um mecanismo artesanal que faria algumas partes se moverem, criando um efeito dinâmico. Era um recurso que ele havia planejado desde o início, mas nunca tinha testado em condições reais de exposição. Ele respirou fundo e iniciou o processo. O caramelo observava, sentado ao seu lado, como se compartilhasse da tensão. O mecanismo funcionou perfeitamente, mas uma pequena falha surgiu. Uma das engrenagens estava ligeiramente desalinhada, fazendo com que o movimento fosse menos fluido do que o esperado. O artesão precisou intervir rapidamente, ajustando a posição com cuidado. Essa reviravolta média exigiu sua habilidade, paciência e conhecimento acumulado ao longo de anos de prática. Ele sentiu a pressão, mas também uma sensação de triunfo ao ver o movimento corrigido e harmonioso. Com a peça agora funcionando corretamente, a multidão começou a se aproximar. Crianças corriam ao redor, tocando detalhes da madeira e cheirando a resina recém-aplicada. Mulheres conversavam entre si sobre a delicadeza do trabalho e a fidelidade cultural que ele representava. Homens mais velhos admiravam a técnica e a paciência empregada. O artesão sentiu uma onda de orgulho e alívio. Cada obstáculo, cada atraso e cada tensão tinham valido a pena. O caramelo, percebendo a alegria coletiva, começou a interagir com as crianças, permitindo que acariciassem seu pelo macio e sedoso. Ele se tornou uma ponte emocional entre o artesão e a comunidade.
Aquela conexão proporcionou momentos de ternura que reforçaram a importância da jornada que ambos haviam vivido. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a praça, o artesão decidiu dar um passo ousado, acender pequenas lanternas ao redor da peça, criando um efeito visual impressionante. Cada lanterninha era posicionada com cuidado, refletindo a luz de maneira que destacava os detalhes do entalhe e da resina. O caramelo ajudava de forma indireta, sinalizando pequenas imperfeições com seu olhar atento. Quando todas as lanternas foram acesas, o efeito foi mágico. O entalhe brilhava suavemente, refletindo tons quentes que se moviam conforme a brisa passava. A comunidade inteira ficou em silêncio por alguns segundos, admirando a obra e a dedicação que havia sido necessária para criá-la. O artesão, exausto, sentou-se em um banco próximo e passou a mão no caramelo, agradecendo silenciosamente por sua companhia constante. O cachorro descansou a cabeça no colo dele, como se compartilhasse a vitória. Ambos sabiam que aquele momento não era apenas sobre a peça em si, mas sobre a superação, a paciência e a parceria que haviam desenvolvido ao longo de meses. Ainda assim, uma última surpresa aguardava. Entre a multidão, surgiram visitantes de outras regiões, curiosos para conhecer a peça e aprender sobre a tradição local. Eles fizeram perguntas detalhadas sobre o processo, sobre os materiais e sobre a inspiração por trás de cada detalhe. O artesão respondeu com entusiasmo, sentindo que todo o esforço estava sendo reconhecido e valorizado. Essa reviravolta grande trouxe consigo um alcance inesperado, mostrando que seu trabalho poderia inspirar pessoas além do vilarejo. Enquanto a noite avançava, o artesão refletiu sobre tudo o que tinha acontecido. Desde o momento em que encontrou o caramelo em apuros, até cada desafio técnico, cada pequeno obstáculo cultural e cada colaboração inesperada, tudo havia contribuído para aquele momento. O cachorro, antes vulnerável e inseguro, agora era uma presença firme e protetora, transmitindo confiança e serenidade. O dia terminou com uma celebração simples, mas cheia de significado. Os moradores compartilharam comida, músicas e histórias. O artesão observava cada interação, percebendo como a cultura local, suas tradições, seus costumes e sua música, havia influenciado cada decisão e cada passo da sua jornada. Ele entendeu que não se tratava apenas da peça, mas da capacidade de conectar pessoas, gerar emoções e transmitir valores de geração para geração. No final, o artesão sentou-se sozinho por alguns minutos, refletindo sobre os obstáculos superados. Cada vitória tinha custado esforço, cada detalhe exigiu paciência, e cada reviravolta trouxe aprendizado. Mas, olhando para o caramelo que dormia ao seu lado, sentiu uma gratidão imensa. Aquela parceria silenciosa havia sido essencial para transformar dificuldades em oportunidades e sonhos em realidade. O brilho das lanternas iluminava os rostos das crianças, das mulheres e dos homens presentes. O caramelo, com o pelo levemente iluminado pelo dourado da luz, parecia uma extensão da própria obra, um símbolo de lealdade, coragem e perseverança. O artesão passou a mão em seu pelo, sentindo a textura macia, e sorriu. Tudo estava completo. O caminho havia sido longo, cheio de pequenas e grandes reviravoltas, mas a recompensa era tangível. A peça agora se tornava não apenas uma obra de arte, mas um testemunho de dedicação, resiliência e amizade verdadeira. E naquela noite, sob o céu estrelado do vilarejo, o artesão e o caramelo souberam, sem palavras, que cada desafio, cada obstáculo e cada momento de dúvida haviam valido a pena. A jornada não havia terminado apenas com a exibição da peça, mas com a consolidação de uma história de superação, de parceria e de amor silencioso que deixaria marcas para todos que testemunharam. O sol da manhã iluminava o vilarejo com um tom dourado suave, refletindo nas fachadas coloridas das casas e na praça central, onde o artesão e o caramelo haviam passado tantos dias de preparação, trabalho e dedicação. Havia uma sensação no ar de que algo novo estava prestes a acontecer, algo que marcaria a vida de todos. O caramelo acordou primeiro, espreguiçando-se com energia e pulando ao redor do artesão, que ainda bocejava, tomando seu café da manhã com atenção aos movimentos do cachorro. A relação entre eles, construída ao longo de meses de desafios, agora era de completa confiança. O artesão havia planejado um evento especial para celebrar o sucesso da sua obra e, mais importante, para agradecer à comunidade que o acompanhou. Mas havia também uma surpresa que ele vinha preparando em segredo. O caramelo, com sua personalidade curiosa e protetora, parecia pressentir que algo grandioso iria acontecer. Cada gesto do cachorro demonstrava entusiasmo silencioso,
e a conexão entre eles era quase palpável. A preparação começou cedo. A praça foi decorada com fitas coloridas, pequenos ornamentos de madeira entalhada e flores frescas colhidas pelos moradores. Havia barracas com comidas típicas, doces artesanais e bebidas locais. Crianças corriam ao redor, carregando pequenas lanternas que refletiriam a luz do entardecer, e os músicos afinavam seus instrumentos, preparando uma apresentação que uniria música tradicional e elementos modernos. O artesão, observando cada detalhe, sentiu uma mistura de ansiedade e orgulho. Tudo precisava estar perfeito, e o caramelo estava ali para lembrá-lo de respirar e apreciar cada momento. O primeiro grande acontecimento do dia foi a chegada de visitantes de outras cidades. Eles haviam ouvido falar da obra e da dedicação do artesão, e vinham para conhecer pessoalmente o trabalho que já havia encantado a comunidade local. O artesão recebeu cada pessoa com atenção, explicando o processo de criação, os materiais usados e a inspiração cultural por trás da peça. O caramelo, sempre ao lado dele, tornava-se uma presença acolhedora, aproximando-se das crianças e adultos com olhares gentis e gestos de confiança. Enquanto a manhã avançava, surgiu a primeira pequena reviravolta. Uma chuva inesperada começou a cair, e, embora leve, poderia molhar os ornamentos e prejudicar a exibição da obra. O artesão e alguns moradores improvisaram rapidamente, cobrindo as partes sensíveis com tecidos impermeáveis e ajustando a posição das lanternas e enfeites. O caramelo ajudava de maneira indireta, afastando pequenos objetos que poderiam ser derrubados pelo vento ou pelo movimento das pessoas. Esse momento reforçou a ideia de que, mesmo quando tudo parece planejado, a vida reserva imprevistos que exigem atenção, criatividade e colaboração. Após a chuva, o sol voltou a brilhar, e a praça parecia mais viva do que nunca. O artesão percebeu que esse momento havia criado uma atmosfera de união e celebração, fazendo com que todos valorizassem ainda mais a obra e o esforço coletivo que ela representava. O caramelo, percebendo a alegria ao redor, movimentava-se entre as pessoas, espalhando ternura e calmaria. Esse era um obstáculo superado, e agora a energia positiva se consolidava. O próximo acontecimento relevante foi a apresentação musical. Músicos locais e visitantes tocaram em conjunto, criando uma trilha sonora que envolvia todos os sentidos. A música evocava a tradição, mas também inovação, refletindo o espírito da obra do artesão. A peça principal foi iluminada pelas lanternas, mostrando cada detalhe com clareza e brilho. O caramelo observava atento, suas orelhas se movendo a cada nota, como se entendesse a importância daquele momento. O artesão, emocionado, sentiu que toda a dedicação estava sendo reconhecida de uma forma que palavras não poderiam expressar. Uma reviravolta média surgiu quando alguns ornamentos começaram a se soltar devido à brisa forte da tarde. Foi um momento de tensão, mas também uma oportunidade para mostrar habilidade e paciência. O artesão rapidamente reposicionou cada peça, utilizando pequenos recursos previamente preparados, como cordas e suportes, e o caramelo, com movimentos cuidadosos, ajudou a alertar sobre peças que poderiam cair. Esse desafio reforçou a ideia de que cada vitória exigia esforço e atenção constante. Enquanto isso, a comunidade começou a compartilhar histórias sobre como a obra e o caramelo haviam impactado suas vidas. Um grupo de crianças contou como o cachorro os inspirava a cuidar de animais de rua e valorizar a amizade. Mulheres da cidade falaram sobre como a dedicação do artesão os motivava a seguir projetos pessoais e culturais, mesmo diante de dificuldades. Cada narrativa reforçava a importância da perseverança, da empatia e da colaboração, valores centrais na história de Caramelo e do artesão. O artesão havia planejado também uma surpresa especial, uma demonstração de habilidades que o Caramelo havia desenvolvido ao longo dos meses. O cachorro realizava pequenas tarefas, interagindo com objetos e pessoas de maneira impressionante. Ele buscava utensílios, sinalizava ajustes necessários e demonstrava agilidade e inteligência que surpreendiam a todos. Essa reviravolta grande trouxe uma onda de encantamento, mostrando que o Caramelo não era apenas um observador, mas um participante ativo na realização dos sonhos do artesão e na construção de uma comunidade mais unida. Após a demonstração, o artesão percebeu que ainda havia uma oportunidade de criar um vínculo mais profundo entre todos presentes. Ele convidou as crianças a participarem de uma atividade de criação coletiva, onde cada uma poderia entalhar pequenos símbolos e ornamentos, que seriam incorporados à obra principal. O Caramelo interagia com as crianças, transmitindo confiança e alegria, tornando a experiência ainda mais especial. Essa subtrama permitiu que todos se sentissem parte da história e reforçou a ideia de que cada ação,
por menor que fosse, tinha impacto significativo. Com a aproximação do entardecer, o artesão decidiu que era hora de acender todas as lanternas e iluminar a praça. A cena ficou mágica. A luz refletia nos detalhes da obra, nas expressões das pessoas e no pelo do caramelo, criando um espetáculo de cores e brilhos que parecia encantado. A multidão aplaudia, e um silêncio reverente se espalhou, seguido por sorrisos e olhares de admiração. A reviravolta média desse momento foi perceber que toda a paciência, todo o esforço e todas as reviravoltas anteriores culminavam em algo que transcendia a própria obra, tornando-se uma experiência emocional coletiva. No auge da celebração, o artesão sentiu uma última e grande reviravolta emocional. O reconhecimento não veio apenas da comunidade, mas de visitantes que haviam presenciado momentos da jornada desde o início. Eles elogiaram a dedicação, a criatividade e a capacidade de superar obstáculos com resiliência. A peça se tornou símbolo de perseverança, e o caramelo, o protagonista silencioso, era visto como símbolo de lealdade e coragem. O artesão percebeu que cada pequena decisão, cada momento de vulnerabilidade e cada obstáculo enfrentado havia contribuído para um final grandioso e feliz. A noite avançou, e a praça permaneceu iluminada pelas lanternas. O artesão sentou-se em um banco, com o caramelo deitado ao seu lado, sentindo o calor da proximidade e o peso do cansaço, mas também a leveza da satisfação. Ele refletiu sobre todo o caminho percorrido, desde o momento em que resgatou o cachorro em apuros, até cada detalhe cultural, cada obstáculo técnico e cada interação com a comunidade. Tudo havia sido parte de uma trajetória de crescimento, aprendizado e conexão emocional. O caramelo, agora completamente seguro e confiante, descansava tranquilo, demonstrando lealdade e amizade incondicional. O artesão acariciava seu pelo, sentindo a textura macia e o calor que emanava do cachorro. A sensação de completude era intensa. Cada vitória gradual havia sido conquistada com esforço visível, cada obstáculo superado deixou uma marca, e cada momento de vulnerabilidade fortaleceu os laços entre eles. Enquanto olhavam juntos para as luzes refletindo na praça e nos rostos das pessoas, o artesão percebeu que o verdadeiro sucesso não estava apenas na obra, mas nas conexões humanas, na cultura compartilhada e no vínculo profundo com o caramelo. Ele sentiu que a jornada, cheia de reviravoltas, desafios e conquistas, havia transformado não apenas a vida dele e do cachorro, mas também a da comunidade inteira. O evento terminou com uma celebração coletiva de abraços, risadas e histórias compartilhadas. As crianças correram ao redor do caramelo, tocando seu pelo e se maravilhando com sua inteligência e dedicação. Mulheres e homens discutiam ideias para novos projetos culturais, inspirados pelo trabalho e pela perseverança do artesão. O cachorro, agora símbolo de coragem, lealdade e amizade, estava no centro de todos os olhares, mas sem ostentação, apenas irradiando calma e alegria. Ao final da noite, o artesão e caramelo caminharam pelas ruas silenciosas do vilarejo, sentindo a brisa fresca e ouvindo o eco distante das últimas músicas da festa. Cada passo parecia carregado de significado. O artesão sorriu, percebendo que aquela jornada havia sido muito maior do que criar uma obra ou realizar um evento. Havia sido sobre transformar dificuldades em oportunidades, cultivar laços e valorizar cada pequena vitória. Eles chegaram à casa do artesão, onde o cachorro se deitou próximo à cama, exausto, mas satisfeito. O artesão olhou para ele e disse, em pensamento, que nunca poderia imaginar que aquele pequeno ser resgatado em apuros se tornaria uma presença tão essencial e inspiradora. Cada desafio, cada reviravolta e cada momento de ternura haviam sido necessários para chegar àquele final feliz e emocionante. Enquanto a lua surgia no céu estrelado, iluminando o vilarejo com um brilho suave, o artesão sentiu uma paz profunda. O caramelo respirava calmamente ao seu lado, e ambos sabiam que a vida havia se transformado para melhor. A obra, a comunidade e a relação deles eram provas vivas de que coragem, paciência e empatia sempre levam a conquistas verdadeiramente significativas. E assim, com corações cheios de alegria, mãos marcadas pelo trabalho e olhares cheios de gratidão, artesão e cachorro encerraram a jornada que começou em um momento de apuro e cresceu até se tornar algo impensável, mas totalmente real e emocionante. O caramelo não era apenas um cão de rua resgatado, ele era um símbolo de esperança, perseverança e amor incondicional, e juntos haviam criado uma história que seria lembrada por todos que participaram, inspirando gerações futuras a acreditar na magia de cada esforço compartilhado. Fim. Você chegou até aqui? Então comente, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis.
Sua ajuda é importante. Até a próxima história.